Eu falo que é uma responsabilidade razoável ficar entre algumas feras aí, que é o Ronaldo e o Lacier, né? Um começa, o outro serve para o recheio e depois vem o Lacier aí na sequência. Mas muito bem, a gente ouviu, e o Ronaldo não combinou isso, da necessidade que a gente tem de controlar exatamente os nossos custos operacionais e automaticamente a necessidade que a gente tem de colocar o cliente na base. O ano passado, quando a gente conversou aqui na Filter SP, a gente conversou muito sobre negociação, sobre fidelização, sobre retenção de clientes. Mas esse ano, uma coisa que me chama a atenção em relação à eficiência comercial que a gente pode ter nos nossos provedores, está muito relacionado ao dia a dia que a gente encontrou e que a gente vem vivendo com os provedores aí no último ano, praticamente. Então, a pergunta que a gente faz, por que essa eficiência comercial? A gente tem, dentro da nossa necessidade real, do nosso momento econômico que nós estamos vivendo, junto com essa questão de momento econômico, a necessidade do enfrentamento da crise. Praticamente, dentro do nosso mercado de provedores regionais, o mercado de telecom, e principalmente em banda larga, é o que mais cresceu no Brasil. Então, é o que mais agregou crescimento. E óbvio que esse crescimento foi impulsionado pelo consumidor que já não consegue ficar mais desconectado. O Ronaldo falou muito da questão de rede e o PAC-PON, GPON, qualquer PON que possa existir aí. Só que a rede só tem eficácia propriamente dita em relação ao que está sendo colocado como técnico, quando a gente sabe o aproveitamento dela. A gente tem informação de como a gente vai vender aquilo que nós estamos investindo em relação ao nosso consumidor, né, o nosso cliente final. É ali que instala a necessidade da gente saber um bom investimento sobre infraestrutura para a gente poder chegar competitivo ao consumidor final. Tá certo? Melhoria da força de vendas, que a gente tem que frequentemente estar desenvolvendo um potencial de venda maior, cada vez maior o nosso potencial de venda, para a gente poder atender essas necessidades que tem de crescimento de base e automaticamente rentabilizar a rede dentro da expectativa que está esperada, dentro do projeto que foi traçado. E isso é uma coisa que não para. A venda não pode parar, né? A gente não consegue interromper. Por isso, existe a necessidade de fazer o controle de posicionamento de preços, para que, na hora que a gente estiver se diferenciando dos nossos concorrentes, a gente não discuta preço. A gente vê no mercado que a gente atua uma concorrência muito direta de vender para o nosso cliente com o argumento de preço. Sim ou não? Cada vez mais o preço para o nosso consumidor está caindo. Recentemente, no nosso cliente aqui em Pernambuco, a gente foi analisar e, analisando um pouco do resultado de performance, observamos que de um ano para o outro, a margem de lucro que tinha sobre o cliente caiu 40%. De um ano para o outro. Então, aquela margem de lucro, que fosse 20, caiu para 16. E essa guerra de preço tem se tornado uma coisa muito frequente entre os nossos hábitos. Óbvio que isso aí vem impactando exatamente no resultado comercial de todo mundo, não é?
estimulando o quê? A competitividade, mas uma competitividade que chega a ser até prostituída, vamos dizer assim, né? Uma competitividade sem critério, uma competitividade que chega a invadir até a lógica daquilo que a gente tem que fazer para desenvolver os nossos planos. Junto com isso, a gente tem que fazer uma reflexão que o nosso negócio, só pelo nosso negócio, se a gente deixar tudo ligado e todo mundo for embora, sair todas as pessoas, o risco que ele tem de parar é grande, sim ou não? Então a gente precisa permanentemente estar desenvolvendo as pessoas. Nós precisamos permanentemente estar fazendo os treinamentos, estar fazendo cursos e etc. de coisa. E por fim, a própria gestão e domínio do negócio que o Ronaldo falou, e que é o que a gente tem enfrentado, o enfrentamento praticamente o ano inteiro, convivendo com vocês aí, não é? Muito bem. E aí o que me chama a atenção é que a gente tem uma quantidade de pessoas que vocês já devem ter ouvido desde do começo do evento, falando sobre know-how, né? Eu tenho know-how, ou o know-how que eu adquiri, o know-how não sei do que, o know-how para isso, know-how. Enfim, se a gente for olhar, o know-how é o conhecer como. Só que em várias vezes, e isso convivendo exatamente no dia a dia com vocês, a gente vê uma grande quantidade até de consultores como eu, que não desenvolve know-how, desenvolve know-what. Ele chega e fala para vocês o que tem que fazer. Muitas e muitas vezes eles falam, ou nós até falamos o que. Sim ou não? Vocês não escutaram um monte de gente falando o quê? E a pergunta que fica então é o como. Como que a gente faz? Rapaz, o que eu já entendi, que eu já escutei de um monte de gente. E agora? E o resto? E o como? Então eu resolvi fazer uma brincadeira aí em relação à nossa apresentação, para fazer uma reflexão em cima do que e do como. Tá? Então, onde vocês identificarem tem uma interrogação, a gente vai estar fazendo uma abordagem sobre o que. Aonde a gente vê exclamação, a gente vai estar fazendo uma abordagem sobre o como. Sendo que o mais importante para vocês no dia a dia é o como. Obrigado, viu, velho? Só você respondeu. Depois você fala comigo que eu vou dar um brinde para você. Bom, vamos lá. Em várias situações que a gente encontra no dia a dia, e vocês devem fazer isso, façam uma pergunta para o seu pessoal: o que nós vendemos? O que a gente vende? E eles vão responder para vocês: plano internet. Está errado? Não. E aí você faz uma segunda perguntinha: é bits ou bytes? Para vocês, o que nós vendemos? Bits ou bytes? Quem acha que é bits, levanta a mão. Quem acha que é bytes? Tem uma grande quantidade também que não acha que é nada. Não é? Isso. Então, se nós que estamos no dia a dia, com as informações, e temos que repassá-las aos nossos clientes, na hora principalmente do atendimento, a gente tem que conhecer exatamente o que a gente está falando para o nosso cliente. Esse tecnês que a gente usa, entre bits e bytes e banda, e OLT, ONU, sei lá o que, né? O que a gente vai ter, o rádio digital, talvez pouco importa na visão do nosso cliente, do consumidor final. Então, automaticamente, a gente tem que desenvolver mais informação
mais informação, não só na nossa esfera de decisão em relação ao nosso provedor. Não basta só isso. A gente tem que fazer com que a informação que a gente tem sobre o negócio desça para todos os níveis. Até uma situação técnica, quando um técnico, instalador, vai à casa do cliente e no meio do caminho ele está guardando a ferramenta, está lá, chega alguém e fala: ô amigão, você é da Xnet? Ele falou: sim, sou. Rapaz, quanto está o plano lá? Não sei não. Não, sei não. Você não trabalha lá? Trabalho, sim senhora. E aí, a partir de quanto? Meu negócio é instalar. Né? Meu negócio é instalar. Não sei dizer para você. Liga lá para eles, lá eles vão atender você. Faz sentido? A gente está no momento com o cliente, podendo fazer uma abordagem ali, e automaticamente o nosso técnico não sabe nem o valor do preço que nós temos dentro da empresa que ele trabalha, por falta de giro de informação. Então, não tendo a informação, perde sabedoria, perde o domínio das coisas. E aí, como é que a gente faz para adquirir exatamente conhecimento? A gente tem vários editoriais, várias publicações com frequência semanal, com frequência quinzenal, com frequência mensal, com frequência trimestral, e que a gente pode ter acesso a isso com total facilidade. E me perdoem aqui, a forma mais apropriada da gente fazer uma boa visão de conhecimento, de estar entendendo as coisas, ela acontece geralmente num lugar de metragem quadrada menor e com a seguinte posição. Assim, ó. Entenderam? Quando a gente não tem para onde sair, nós temos que ficar sentado ali. E aí a gente pega, ao invés de olhar o Facebook, a gente pode pegar e ler um editorial desse lá e depois vai tomar banho. Né? Porque o banheiro eu acho que é o lugar de melhor concentração que a gente pode ter para... Não é mesmo? Sites. Nós temos vários sites também que podem agregar valor e conhecimento para isso. Né? Desde os sites que fazem só a comunicação da informação, como sites de informação técnica, como sites dos fabricantes, como sites em relação ao próprio desenvolvimento de recursos humanos, financeiros e etc. Congressos como esse, grupos de compartilhamento de informação, e daí isso aí eu vou falar um negócio para vocês são top, né? Grupo de WhatsApp, velho, eu não sei nem como é que dá conta. Eu vejo aí André nos grupos de WhatsApp, ele tem, sei lá, 360 grupos de WhatsApp, um para cada coisa. Amigos provedor, provedor do norte, provedor do sul, provedor do leste, provedor do oeste, provedor de fibra, provedor sem fibra, provedor de endividado, compra esse provedor, e aí vai, né? Grupo não falta para a gente trocar informação. E o Google, já ouviram falar no Google? Quando a gente digita lá a palavrinha que a gente quer e ele vem com um monte de coisa mostrando para a gente. No meu tempo de estudo, a gente tinha que estudar pela enciclopédia Barça, Mirador, né? Tinha que ir para a biblioteca, hoje é uma facilidade danada. Muito bem. Partindo da questão do ponto de vista do conhecimento, que a gente já está dominando, que a gente já desenvolveu, que a gente já multiplicou para a nossa equipe toda, não só a equipe de atendimento, ou equipe de suporte, ou equipe de NOC, mas para todo mundo. Ô, Rogério, mas a equipe sou eu, meu filho, minha mulher e um filhado. Não é a equipe? Então, a informação tem que transitar para todos eles. Qual é o segundo passo? É a gente ter a pesquisa que nós temos que desenvolver sobre
o mercado, sobre o nosso cliente, em qual o segmento que nós vamos atuar. Quando fala-se muito em resolver a questão da capacidade da rede, a capacidade da entrega, da entregabilidade que a gente tem no dia a dia para fazer, a gente está muito relacionado ao tipo de cliente que nós vamos captar. E aí, não basta só o desejo, a vontade de fazer rede. Nós precisamos ter a reflexão de, antes de pensar até em rede, qual é o mercado que eu vou atuar? Qual é o mercado que eu vou explorar? Com quanto eu vou colocar isso lá no dia a dia, no meu faturamento, aproveitando isso? E aí a gente segmenta. A gente tem o cliente massivo, a gente tem o cliente corporativo, a gente tem o cliente de atacado, a gente tem o cliente de governo, né? A gente tem vários tipos de clientes. Quanto disso é potencial em relação à nossa base? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ver. Mas por que a gente tem que fazer essa análise? Para a gente saber se a gente tem condições, musculatura, dinheiro, para poder entrar no mercado com relação à concorrência. É verdade que a oportunidade que a gente tem é bastante grande em relação à demanda que hoje está aí, né, cada vez mais consumidora. Mas a gente tem que ter essa avaliação, essa pesquisa que a gente tem que ter um cuidado. Então, quando eu vejo, por exemplo, o Ronaldo fazer uma exploração sobre rede, aí eu fico pensando, será que teve aí umas 2, 3 perguntinhas para saber sobre o mercado, para saber se o cliente, para saber se o ticket médio vai caber no bolso daquele mercado que você está atuando, que você vai sobrepor a tecnologia? Na prática, o que eu tenho visto, e da grande maioria dos nossos clientes, essa decisão não fica em relação à pesquisa do mercado. Fica em relação à comparação com concorrência. Então, meu concorrente está pondo, tem que pôr. Né? Tem que chegar primeiro. Ah, vai que ele põe antes que eu. Então, a decisão fica estratégica. Né? Fica aquela decisão que a gente tem que tomar por pioneirismo, né? Muito bem. E o que a gente tem que fazer? Ora, vamos fazer um pouquinho de análise de indicadores. Como é que a gente pode buscar algumas análises? Nós desenvolvemos um questionário. Esse questionário pode ser aplicado, ele pode ser feito por telemarketing, ele pode ser feito pessoalmente, ele pode ser feito principalmente em casa, muitas vezes. Basta a gente ter alguns indicadores. População, PIB, economia, média de escolaridade, né? Associações comerciais, são fontes de informação para vocês tirarem sobre esse mercado que vocês estão e que estarão. Para quem não está, poderá estar. Obviamente que aquilo vai te gerar um número de unidades residenciais, vai gerar quanto de penetração que você quer fazer, em quanto momento que você vai fazer, porque na hora que a gente tiver que avaliar a força de vendas, aquilo que a gente quer vender, a gente não pode ficar esperando mais o cliente sentado no balcão. Uma vez definido isso aqui e o quanto que a gente precisa ter, a gente tem que ter proatividade comercial. A eficiência comercial não faz sentado lá não. Ah, vou fazer uma mídiazinha no Facebook, né? Vou impulsionar um trenzinho aqui, ó. Põe lá R$20, dá uma impulsionadinha. Não é só isso que resolve. O site da IBGE Cidades, quem já acessou o site da IBGE Cidades para fazer uma análise de mercado aí? É? Só você? Que legal, hein? Tá lá, informações bastante importantes. E da Teleco, quem que já acessou? Só você também? Não, 2. Legal. Isso é uma resposta, 3 lá no fundo. É uma resposta do que a gente acabou de dizer aqui.
de todos que vocês que estão aqui, 3 ou 4 ou 5 ou 6, está parecendo aquela lá do Evangelho, quando vão pedir lá para ser salvo. Se tiver 10, tudo bem? 10 salvo. E se tiver 1, Então a gente acaba entrando numa triagem dessa informação. Muito bem. Treinamentos. Vocês têm à disposição de vocês vários conteúdos para desenvolvimento e conhecimento. Então você tem cursos de Sebrae, que é rico em informação, não informação exatamente do provedor regional. É verdade, não é. Mas é uma informação que dá para todos nós, subsídio, né? Para a gente avaliar o aproveitamento de tudo isso. Junto com isso, nós temos cursos EAD, né? Ensino à distância. Cursos livres de gestão e telecom. Ana Paula falou ontem aqui sobre um curso técnico, de aproveitamento técnico para CREA, né? Para fazer um colégio técnico, e cursos específicos. Congressos como esses da Filter e SP, Abranet, encontros regionais, e agora está sendo muito discutido a questão dos sindicatos, né, para poder fortalecer a classe, para poder fortalecer os provedores regionais em relação àquilo que eles podem se unir e automaticamente pleitear em relação ao governo. Isso interfere sim na vida de vocês, porque isso está relacionado ao custo operacional, né? Quando a gente pega incidência sobre folha, qualquer outra coisa assim, está lá, e isso é um benefício que nós temos que fazer. Grupos de compartilhamento como o WhatsApp, Telegram, fóruns, e o Google, na onde a gente encontra é na internet. A gente pode colocar na Google... A gente pode colocar no Google lá, o Google Alerts, e receber no e-mail todos os dias sobre os temas que a gente quer aproveitar. Bom, tivemos o conhecimento, tivemos o entendimento, que é a pesquisa que a gente precisa fazer, e vamos para o planejamento? Tá, o que a gente precisa ter de reflexão na hora que estivermos fazendo o nosso planejamento? Não basta só olhar a questão técnica, nós temos que olhar toda a questão administrativa, financeira e organizacional. Por isso, esses 4 itens da organização, operação, comercial e financeiro. Existe dentro de um site sebraecanvas.com.br um modelo para plano de negócio que ele tem uma linguagem muito simplificada, em que a gente estabelece numa folha de sulfite, um quadro, e esse quadro demonstra todos os itens do nosso ciclo de existência da empresa, e que a gente já pode ter como referência aquilo que a gente vai fazer no nosso negócio, naquele desenvolvimento, pelo menos num plano inicial. Quando a gente parte, então, isso é uma sugestão de método Canvas, vocês podem utilizar, mas tem métodos mais aprofundados que a gente pode falar de planejamento estratégico, com mais aprofundamento. Não acho que seja o nosso caso. Tá? A organização, que é a missão que a gente quer, o que nos faz ser um provedor de internet, a visão que a gente vai levar, até onde que a gente quer chegar, e automaticamente com quais valores que a gente vai ter. A gente falou há pouco aqui sobre preço. Quando a gente vai se diferenciar em relação ao nosso concorrente, preço é a única coisa que não se aplica. Porque são nos valores que a gente entrega o quê? Valor agregado. Tá certo? Bem, a gente tem na operação departamento, organograma, recursos humanos, recursos tecnológicos, processos, procedimentos e legislação, sistema de gestão de provedores, que cada um aí pode escolher o seu, NOC, SAC, toda a estrutura que vai estar envolvido na área operacional e que a gente tem que estar descrevendo e entendendo aquela informação. Comercial. Parte para uma questão da identidade visual, né?
Recentemente a gente tem tido um conceito que em marca não se aplica mais aquela ondinha do Wi-Fi, né? Tem muito provedor ainda que traduz a identidade visual na onda do Wi-Fi. Aí chega com a tecnologia de fibra, praticamente perde a identidade. Então tem um envolvimento aqui de identidade visual, portfólio de serviços. Nós vamos vender corporativo via banda larga, nós vamos vender corporativo link dedicado. Qual é o SLA de cada um? Com quanto tempo nós vamos atender um cliente corporativo em link dedicado? Com quanto tempo nós vamos atender um cliente corporativo com banda larga? Qual vai ser o SLA de um cliente residencial? Eu sigo a Anatel, não sigo a Anatel, sigo a concorrência. É uma decisão que a gente vai ter que estar fazendo no nosso portfólio de serviço. Precificação, que nós falamos, ponto de vendas e canais de comercialização, que normalmente a gente tem uma característica de ser muito receptivo, nossa venda é muito receptiva, a gente sempre fica recebendo o cliente e não indo atrás do cliente, não fazendo um processo de abordagem ativa. Plano de marketing mídia, meta, aí é o que está. Iniciamos o mês, aonde que a gente quer chegar? Não tenho a menor ideia. Se eu não tenho a menor ideia, chegar em qualquer lugar está valendo, né? Então, precisa de meta, precisa de produção. Não se começa uma atividade industrial ou comercial ou de serviço sem saber o que ela precisa produzir. É aquilo que é dinheiro captado e que vai entrar todos os dias como receita na operação de vocês. Avaliação de controle de indicadores. Vários sistemas, como o que vocês aplicam, têm relatórios. E esses relatórios precisam ser analisados, precisam ser avaliados e precisam ser cada vez melhorados. Plano de ação e melhoria CRM, que é o registro da informação. Se tem uma coisa que eu pego muito em relação a isso, e praticamente eu encontro talvez em 90% dos provedores que a gente vai, tanto em treinamento quanto na parte de consultoria, nós não registramos o nosso cliente quando a gente simplesmente o atende. Né? A gente não faz nenhum cadastro dele, nem marcou o que ele quer, nem sabe, nem o bairro que a gente perguntou que ele mora, a gente registra. Ora, aquela informação que pode ser não aproveitada naquele momento, ela foi descartada. A gente nunca mais vai lembrar. Nossa, mas tinha tanta gente que queria internet naquele bairro lá, rapaz, e agora? Agora danou-se. Não tem informação. Não tem informação, não dá para como captar o cliente. A parte do financeiro que vai fazer o nível de investimento que vocês vão fazer, mais o plano de contas que vai ser atribuído. O orçamento de vendas é em cima do plano de contas. Então, tá aqui, ó, um exemplo de a Márcia já viu isso, né, Márcia? Tá morrendo com isso aí, né? Com relação ao plano de contas, quando a gente vai fazer isso aí, depois eu disponibilizo também a planilha para quem quiser. Aí a gente tem uma referência dos gastos. Essa planilha é bastante grande e depois ela é só uma foto aqui da demonstração. Aqui a gente começa a controlar os nossos custos fixos, nossos custos variáveis, aí vai para tributário, vai para financeiro, vai para não sei na onde, e a gente começa a ver e perceber quanto que a gente precisa de gastar, e automaticamente depois quanto que a gente precisa de vender, e depois automaticamente a gente vai ver quanto que a gente vai poder ter de margem líquida sobre esse negócio. Proteger o bem que havia. Então, mais ou menos, em relação ao que é previsto aqui, né? Essa planilha ela começa com as despesas anuais e vai lançando todos os meses. E aqui a gente começa a perceber aonde que a gente tem que reduzir custos. E ele sanciona. Onde a gente começa a perceber onde que as coisas estão ofendendo o nosso custo operacional. Se o diferencial não está no link, não está na banda, não está nem na rede, como o Ronaldo falou, então os nossos diferenciais estão aqui. Esse aqui precisa ser controlado.
o suicídio. Inúmeras vezes quando a gente coloca isso na planilha, né, Jean? A gente toma um choque, né? Rapaz, mas eu tô gastando tanto de papel. Não é possível que eu tenha tanto de papel assim. E aí a gente até muda os hábitos. A gente altera muitas coisas em relação ao que está sendo revelado. E quando vai na rotina, vai na rotina, tá? E aí a rotina não revela exatamente o que a gente precisa. É a rotina que pega a gente, velho. É a rotina que faz a gente gastar dinheiro. É a rotina que tira, então, a nossa eficiência comercial de aproveitamento do lucro para a gente poder desenvolver. Gestão do abastecimento, eu vejo muito, mas pensa no muito. Que são os aspectos que não se explica. Estoque com um monte de coisa que não usa. Mas por que você comprou? Estava na promoção, hein? Se eu comprasse 200, o fornecedor falou para mim que se eu comprar 200 o preço era melhor. Tá, isso aí vai levar quanto tempo no seu estoque? Tem noção não? Não sei quanto que vende? Vou renovar mais ou menos assim? Tá caindo de rir, né, Jean? Reafirmando assim. Então, assim, muito vejo isso. E o fornecedor também ajuda a gente a fazer essa decisão de não fazer gestão do abastecimento, de não entender exatamente isso. Então, também valoro. E depois aqui, planejamento tributário. Uma hora ou outra isso vai ser comentado aqui pelo Guilherme Nigri, né? Muito bem, está aqui. Uma vez que a gente materializou toda essa informação, que essa informação virou um documento, a gente precisa fazer, e aí eu tomei a liberdade de usar do André Costa, aqui da Uzi Telecom, né? Que nós materializamos tudo isso através de informação. Geramos um documento, colocamos isso como manual do colaborador, onde tem normas, regras, condutas, ética, disciplina. Rapaz, mas eu estou doido para mandar um cara embora. Não é? Ou eu estou precisando contratar alguém, então eu começo a me basear nisso aqui, em relação ao documento. A implementação, então, que vai da infraestrutura que foi falado ao CNPJ, como a Ana falou, que tem que ser SM, a licença que tem que ter da SM para fazer outorga e a ativação da empresa. Tá, e aí, o que isso significa na prática? Escolha da tecnologia, ou o que nós vamos fazer, os servidores que nós vamos utilizar, o que é na SM, os fornecedores que nós vamos ter, porque muitas vezes a gente encontra preço bom em algum lugar, né, com algum fornecedor. Depois, junto com isso, vem o boleto do pagamento da substituição tributária. Daí, ó, ficou mais caro do que aquele que a gente estava orçando no local. Uma outra coisa com relação a isso, a gente não separa o custo de frete do custo do equipamento, lança como se fosse tudo junto. Né? Muitas vezes a gente está gastando muita coisa com frete, e isso vai num pacotão só. Né? Vai lá, quanto que vai dar tudo? Mete pau. Né? Na hora de fazer a parte fiscal, isso afeta. E o serviço de apoio indireto, que são as consultorias que vocês conhecem, que podem auxiliar vocês em tudo. Por fim, nós vamos falar dos clientes, que é a segmentação, a qualidade do atendimento, satisfação, e que eu falei em relação ao relacionamento valor. Segmentação massivo, banda larga, residencial rural, já falei também. Agora, isso é muito importante, gente. É difícil manter relacionamento entre pessoas, casamento, se a gente não tiver relacionamento. Até entre nós, se a gente tiver dificuldade para se relacionar com alguém, a gente não mantém vínculo. A mesma coisa acontece quando a gente estabelece esse sinal em relação aos nossos clientes. Se o nosso atendimento não estiver tendo entendimento do que o nosso cliente precisa, a gente não efetiva qualidade e satisfação. Quando a gente multiplica qualidade com satisfação, a gente melhora o relacionamento. E o nosso relacionamento precisa ser permanente. Inúmeras vezes, quantos anos você tem de operação? Eu tenho 10 anos. Quantas vezes você falou com o seu cliente? Nenhuma.
Só quando ele liga no suporte para reclamar. Ora, então nós vamos ficar cuidando do relacionamento sempre quando ele tiver com briga? Ou nós vamos cuidar do relacionamento para dar prazer, para dar satisfação, para dar alegria, para dar convivência e principalmente para gerar outro cliente, né? Um outro cliente gera outro cliente através do quê? De relacionamento. Nós temos a teoria do mais ou menos. Vou contratar um técnico, ele não é bom, mas ele é mais ou menos. Aí, a menina que está em vendas ou no atendimento, ela também não é tão boa assim. Ela é mais ou menos. Não vou nem investir muito em rede, vou fazer uma coisa também mais ou menos. Esse juntar tudo de mais ou menos vai dar? Mais ou menos. Ou mais para menos. Se a gente muitas vezes tomar como referência, fazer tudo mais ou menos, a regra é lógica. Sempre nós vamos acabar tendo resultado de mais ou menos. E aí, minha gente, para terminar, o que a gente tem exatamente que não esquecer é que a recompensa de tudo que a gente desenvolve efetivamente para poder ter eficiência no nosso negócio é o quanto de esforço que a gente aplica, é o quanto de esforço que a gente coloca, é o esforço que nos vai diferenciar daquilo que os outros dos outros fazem em comum. Se a gente quiser, né, e eu sei que ninguém tem vida fácil, porque como a gente atende provedor, é que a Ana Paula não está aqui, porque senão vocês iam ver, mandando o WhatsApp 2 horas da manhã, né, André? E vai. Né? Eu sei que Jean trabalha da meia-noite às 6 e depois dorme das 6 às 8. Eu sei que isso é uma realidade muito de vocês também. Então o esforço não pode faltar, só que esse esforço tem que ser multiplicado para todo mundo. Então por fim eu gostaria de compartilhar com vocês esse vídeo e a gente conclui. القطر هيمشي.
mensagem que fica desse vídeo para nós é: se a gente tiver o esforço para fazer na nossa simplicidade, na nossa honestidade, fazendo a coisa que tem que ser feita com seriedade, com disciplina, né, com respeito e principalmente com amor, a recompensa vem através da conquista. E é isso que eu desejo para cada um de vocês, é isso que me faz motivar um pensamento que a gente tem compartilhado com todo mundo. Que o sucesso vai em encontro dos que se esforçam para fazer o melhor para si, reconhecendo que o mais importante para a conquista dos resultados é fazer pelo outro. Façam pelo cliente de vocês, tenham eficiência na operação de vocês e tenham sucesso. Muito obrigado, até a próxima. Tá aí. Eu acho que não tem condições de fazer perguntas, porque esse negócio está piscando já faz 1 minuto. Dá uma, 2, sem tolerância, hein? Então, gente, qualquer coisa me acessem aí pelos canais e a gente vai se falar. Esse material vai estar à disposição de vocês, como os outros também, os materiais que a gente falou sobre o site, sobre as planilhas, também vão ficar à disposição de vocês. Obrigado, tenham sucesso na operação de vocês. Valeu!